Você já parou para pensar que a inteligência artificial pode estar falando com você agora? Ela cria imagens, conversa, até escreve por nós. E se a comunicação fosse repensada com a ajuda da IA? É isso que o Econ vai discutir. Tecnologia, criatividade e o futuro da comunicação. Será que a inteligência artificial vai transformar tudo? No Econ 2025, você vai descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos à série Descomplica aí, inspirada no Econ 2025, produzida pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e CST em Produção de Audiovisual. Eu sou Helena Dubiel e a promessa de hoje é descomplicar a IA no jornalismo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho meu convidado de hoje, o João Pedro Malar. Muito prazer, João Pedro, é um prazer te ter aqui comigo hoje. E você, acho que é bem experiente na área, pode falar sobre isso, né? Então, me fala um pouco, você se formou onde, já trabalhou onde, como foi sua trajetória no jornalismo? Legal, bom, prazer é meu, muito feliz de estar aqui, agradeço a PUC também pelo convite. Eu entrei no curso de jornalismo em 2018, eu entrei na USP, lá na Universidade de São Paulo, e eu finalizei o curso em 22, porque é pandemia, né, sempre dá um atrasozinho. E aí, logo em seguida, eu emendei já no mestrado, que tem lá, o mestrado acadêmico da ECA, em Ciências da Comunicação. E aí, eu finalizei o mestrado agora em julho. Então, isso já um capítulo fechado. E, em paralelo, na vida profissional, eu comecei a trabalhar como jornalista no Estadão. Eu trabalhava numa editoria de celebridades, estilo de vida, comportamento. Aí eu saí do Estadão, eu fiquei 1 ano e pouquinho, fui para a CNN Brasil. Na CNN eu já comecei a cobrir economia, aí eu entrei como estagiário, saí como repórter, eu fiquei 1 ano e pouco. E aí depois eu fui para a Exame, onde eu estou desde então, agora fazem 3 anos que eu estou na Exame. Entrei como repórter, agora eu estou como editor. E na Exame eu coordeno a cobertura que a gente faz de digitalização da economia. Então, qualquer nova tecnologia que esteja sendo adotada pelo mercado, então IA, Pix, agora o Open Finance, blockchain, criptomoedas, tinha uma época do metaverso, época que estava no hype, a gente cobria também, então todas essas novas tecnologias eu que cuido lá da cobertura. Então tem uma bagagem bem recheada para falar do assunto. Acho que sim, acho que sim. Então, João, me ajuda a entender como que funciona o uso da inteligência artificial hoje na redação mesmo. Uhum. Até onde pode usar, o que pode ser feito, o que vocês preferem deixar de lado, como que funciona? Sim. Antes do ChatGPT, a gente já tinha alguns casos de uso de inteligência artificial, mas ainda era bem restrito, porque era uma época em que a tecnologia era muito difícil de usar para quem não fosse um programador, um cientista da computação. Então, por causa dessa dificuldade, eram poucas aplicações. A gente teve alguns casos, em geral, de automatizar grandes coberturas que não daria para fazer sem a IA. Então, por exemplo, o G1 e o UOL, eles usaram IA para automatizar resultado de eleição de prefeitura. Porque antes eles cobriam só as grandes cidades, né? Com a IA eles conseguiram cobrir os 5.000 e poucos municípios do Brasil, com a IA gerando todos os resultados de eleições e eles podendo publicar isso. Então, esse é um uso muito positivo da IA, porque é um uso no jornalismo de algo que a gente não poderia fazer, né? A gente não teria braço, tempo, pessoa suficiente para isso, e com a IA a gente consegue fazer. Então, esse é um exemplo bem positivo. E aí, quando veio a inteligência artificial, ela generativa, a grande vantagem dela é que ela é muito fácil de usar, né? A interface dela é muito simples. E aí surge essa onda de hype no mercado em que todo mundo tem que mostrar que está usando IA e usando IA para fazer alguma coisa. E no jornalismo, o jornalismo sempre teve essa cobrança de se mostrar muito moderno, de fazer coisa nova, de adotar novas tecnologias, de mostrar que está fazendo alguma coisa com essas novas tecnologias. E aí é natural, quando surge algo novo, a gente faz um monte de coisa, erra um monte de coisa, acerta em algumas, e aí vai entendendo o que a gente consegue fazer com a tecnologia.
Então, tem algumas tarefas que elas são muito simples, muito mecânicas e que tomavam muito tempo no nosso dia a dia, que hoje a IA ela faz. Então, transcrição de entrevistas, por exemplo, uma coisa que ninguém mais faz, a IA transcreve a entrevista. Ela pode ajudar em revisão gramatical de texto, ela pode ajudar em aplicação de técnicas de SEO, que também é uma coisa que toma muito tempo e que não é a atividade central do jornalismo. Então, eu acho que os bons usos de IA, eles estão nessas atividades que não são o centro da atividade jornalística, né? Que no mercado eles falam o core, né? Porque tem que ser em inglês o termo. Mas é essa parte central da atividade jornalística. Então, aí a gente consegue talvez ter algum ganho de tempo, eficiência e só a satisfação de você não precisar fazer essa atividade que não é, né? Ninguém sonha em fazer jornalismo para transcrever entrevista, não é o nosso objetivo. Por outro lado, eu acho que os maus usos eles estão exatamente quando a gente tenta usar a IA para fazer algo que é o central do jornalismo, que é escrever uma matéria, a IA criando um vídeo, por exemplo, ou criando um podcast. Isso é o centro da nossa profissão. E hoje, além de tudo isso, a IA não consegue fazer bem isso, né? Tem boas chances da IA alucinar, ela cometer um erro, da IA ela reproduzir vieses, reproduzir preconceitos. Então, esses maus usos, eu acho que eles acontecem quando a gente tenta usar porque a gente não deveria estar usando, né? E aí entra também as políticas de uso dos veículos jornalísticos, que é uma coisa que começou com o ChatGPT em 22. Aqui no Brasil surgiu com o Núcleo Jornalismo, que ele é um veículo pequeno, nativo digital, mas ele é bastante pioneiro nessa adoção de tecnologias e ele criou a primeira política de uso editorial, que se você quiser, a gente pode entrar agora ou depois, aí você decide. E aí depois do Núcleo a gente teve outros veículos que também foram criando. Então o Estadão criou uma política, a Globo criou uma política de uso editorial, e alguns veículos eles mostram para fora políticas, outros eles são internas. Então a Folha, por exemplo, criou uma política, o UOL também, mas eles não mostram para o público, é uma política interna. E aí determina o que dá e o que não dá para fazer com aquilo ali. E qual é a importância dessa criação desse editorial mesmo sobre a inteligência artificial? Eu acho que ele é um guia, né? É muito importante porque, assim, a gente está num momento que é esse auge desse hype, que a gente quer usar a IA para tudo. Porque a gente é convencido de que a gente deveria usar a IA para tudo, como se fosse uma solução mágica para todos os nossos problemas, né? E é muito tentador a gente usar a IA, porque ela entrega uma resposta rápida, que parece muito boa, muito robusta, bem escrita. Então é difícil resistir, né, essa tentação. Mas uma coisa é quando isso acontece a nível pessoal, a gente dentro de casa, usando no dia a dia. Outra coisa é quando uma empresa está usando essa ferramenta. Então, a política de uso ela é muito importante para garantir que vai estar todo mundo na mesma página e para garantir que os erros que já foram identificados no uso da IA, eles não vão se repetir. Então, quando você faz essa homogeneização mesmo dentro da redação, você garante que pelo menos os erros que a gente já conhece, eles vão estar sendo prevenidos, né? E ao mesmo tempo a gente tem políticas que, por exemplo, a agência pública, ela tem uma das políticas de uso editorial mais restritas aqui do Brasil, né? A gente fez um estudo sobre essas políticas e a deles, eles proíbem o uso da IA em qualquer parte da produção jornalística. Eles só permitem o uso para transcrição, para atividades secundárias e para produção de conteúdo para redes sociais. Isso para eles não tem problema, porque eles entendem que não são atividades jornalísticas em si, né? São coisas mais acessórias. E aí varia, tem políticas que são mais restritivas, tipo a da pública, tem políticas que são mais relaxadas, mas em todas a gente tem essa padronização, né? Quando usar, quem pode usar, quais ferramentas pode usar, quando tem que ter uma autorização do uso, para que você pode usar, quais ferramentas pode usar, e aí tem tudo isso bonitinho lá dentro. Você, como editor, tende a pesar para algum lado, ser mais rígido com isso, não? Eu bato muito nessa tecla de que a gente, hoje em dia, a gente é incentivado a usar a IA, porque tem um discurso no mercado de que a IA ela vai trazer muitos benefícios. E às vezes a IA traz mesmo, né? Às vezes a gente consegue ganhos bons de eficiência e de tempo com o uso da IA. Mas eu acho que a gente também não pode ser deixado nessa onda desse hype e aí vai indo com a onda e vai usando para tudo. Eu, pessoalmente, eu
uso muito pouco a IA no meu dia a dia de trabalho, porque eu sou muito desconfiado com o que a IA entrega. Porque quando você entende como funciona, você fica muito desconfiado para algumas coisas. E aí, o tempo que eu levo para revisar o que ela me entrega, para ajustar o prompt, aí, de repente, você vê, você tá 20 minutos fazendo 40 prompts para aquela IA, e aí tem que revisar tudo. O tempo que eu perco nisso daqui, eu entendo que eu consigo fazer uma matéria, por exemplo, nesse mesmo tempo. Então, para mim, eu não vejo muito um ganho de tempo, mas acho também tem uma coisa muito individual, né? De entender no que você é bom na atividade jornalística e o que você não é. Eu acho que no que você é bom não faz sentido usar IA, porque você já é bom, né? Não tem por que usar IA nisso. Agora, nas suas deficiências, eu acho que a IA ela pode entrar e fazer um bom trabalho até para te fortalecer no mercado mesmo, né? Consegue me dar algum exemplo dessa deficiência? Bom, eu acho que a transcrição talvez seja o melhor exemplo. E todo mundo que trabalha com transcrição jornalismo não tem como. Sabe como é. Porque a transcrição, assim, você tem que sentar, você tem que botar o seu fone, e aí você vai ficar ouvindo tudo aquilo e você vai digitando aquilo. Antigamente era no papel, né? Era um lápis e um papel. Graças a Deus isso também passou. Mas é um processo muito demorado e para ficar bem feito, porque o jornalismo ele precisa dessa exatidão, né? Para ele ficar bem feito, a gente não pode colocar em 2.0 para fazer uma transcrição. Então, uma entrevista que, por exemplo, que ela demorou 30 minutos, você vai demorar uns 50, uma hora para fazer a transcrição. E isso é uma perda de tempo, né? Porque você poderia estar usando esse tempo para outras coisas. Então, acho que a transcrição ela é o exemplo mais claro de um ganho muito bom que você tem para atividade com o uso da IA. Mas é interessante, porque tem debates. Tem gente que fala que gosta de transcrever porque já vai pensando a matéria enquanto transcreve. E aí não quer perder isso. Mas eu acho que, em geral, a maioria prefere usar para transcrição. E você hoje, como editor, percebendo a sua equipe que você coordena, a IA, ela tem facilitado essa equipe, essa coordenação ou não? Digo isso por causa da revisão mesmo. Principalmente você que é desconfiado, né? Como você disse, às vezes ela alucina, ela quer te agradar e não te dá a informação exata. Então, como que é isso para você e para sua equipe? Sim. Já aconteceu algumas vezes de me entregarem um resultado e eu revisar aquilo e falar, olha, isso tem um erro e eu sei que isso foi IA. Mas tudo bem, eu acho que faz parte do processo e eu acho que o importante também é a pessoa não ser punida, porque muitas vezes ninguém sentou numa sala de aula e foi ensinado a usar a inteligência artificial. Então a gente não pode ter essa rigidez com as pessoas de falar, meu Deus, você cometeu um crime aqui. Não, eu acho que tem que ter essa receptividade. Em geral, o que eu vejo é que a gente corre um risco de transformar a IA numa muleta. Então a gente está no trabalho, a gente está com preguiça, não quer fazer aquela atividade a gente não gostou muito, não cursei 4 anos de faculdade para fazer isso. E aí a gente vai e usa a IA. E a IA pode entregar um resultado ok, mas eu acho que a IA nunca vai te entregar um resultado tão bom quanto se você sentasse e perdesse tempo e queimasse neurônio para fazer aquilo. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, porque o mercado, ele ao mesmo tempo exige que você use a IA e mostre que você está usando, e também que você seja muito criativo e faça muitas coisas novas e mostre seus diferenciais. E ela é uma equação que, no fim das contas, ela não fecha tão bem assim. Se a gente começa a usar muito a IA, a gente passa a ter menos coisa nova para mostrar. Então, esse é um equilíbrio muito difícil mesmo, né? E aí, eu acho que a gente corre o risco de, nessa ânsia de usar a IA, a gente acabar minando um pouco a nossa carreira a longo prazo, né? Então, acho que é importante ter essa distinção de o que eu estou entregando para a IA e o que eu preciso fazer porque é um trabalho que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer bem e mostrar que eu faço bem, que eu posso fazer diferente. Com certeza. Até porque os dados na IA não são tão atualizados quanto... Isso varia de modelo em modelo, né? Tem, por exemplo, uma ferramenta do Google que é o Notebook LLM, que tem sido muito usado no jornalismo, porque você coloca a base de dados da IA e a IA vai funcionar só em cima daquela base de dados. Então, eu acho que a desatualização hoje em dia ela é um problema menor. Eu acho que o problema maior é a questão das alucinações mesmo. Porque quando a IA ela alucina, ela te obriga a verificar aquele conteúdo. Se você não verifica, e principalmente a IA, a chance dela inventar nome de fonte, aspa de fonte, ou pior ainda, pegar aspas de fonte de outros veículos, né,
que é plágio quando você faz isso. Então, o processo de revisão ele é muito importante não só para erros, mas também para garantir que você não está cometendo nada de errado do ponto de vista jurídico mesmo, né? Então, essa revisão acho que é muito importante nesses erros mesmo da IA. E como identificar esses erros durante Pesquisando. Aí é o jornalismo básico. Eu sempre falo que tem algumas coisas que o jornalismo vai morrer, tem algumas coisas que nunca vai mudar no jornalismo. Então, é pegar botou um nome ali, joga no Google. Né? Tem uma aspa, joga no Google. Tá recomendando um livro, é pesquisar. E aí pode ser no Google, pode ser no Bing, pode ser qualquer coisa. O importante é pesquisar. E às vezes, em última instância, se você tem o contato da fonte, até entrar em contato com a fonte e falar, olha, a inteligência artificial tá falando que você falou isso aqui, você falou isso daqui. Então, eu acho que tem todo esse processo. Mas, de novo, acho que, em geral, esse processo de verificação ele é tão demorado que eu prefiro eu mesmo fazer. Mas aí vai de cada um. Porque senão você perde um tempo aí, refazendo o trabalho. Algo né? que era para economizar o seu tempo passa a demorar mais se você não usasse. Então, é importante ter essa noção. E hoje, eu percebo que é um medo muito comum entre nós jornalistas de, meu Deus, a IA vai roubar o meu trabalho. Sim. Eu vou ser substituído. O que você acha disso? Vai ser substituído mesmo? Não vai? Eu acho que não é um medo infundado. Mas eu acho que é um medo, às vezes, que ganha uma proporção maior do que deveria ter. Historicamente, se a gente observa o processo de adoção de novas tecnologias no jornalismo, ele sempre envolveu uma redução das redações. Então, a gente vai tendo novas tecnologias que permitem automatizar várias tarefas, e aí os veículos, porque o veículo ele é uma empresa, a empresa ela quer ter lucro e ela sempre quer ter mais lucro. E aí, nesse processo, né, de ter mais lucro, você acaba enxugando a redação. Então, ao invés de você expandir a sua equipe para usar aquela ferramenta para fazer mais jornalismo, você enxuga a equipe para fazer jornalismo mais pressionado, com menos tempo e com várias funções, uma em cima da outra. Eu acho que a IA ela continua esse processo. Então, acho que vão sim ter jornalistas, e já há jornalistas, principalmente lá fora, que estão perdendo o emprego para IA. Isso não significa que todo jornalista vai perder emprego para IA. O que eu acho que vai acontecer é um encolhimento mesmo das redações ainda maior. E a gente vai ter cada vez mais funções voltadas, talvez, mais para edição e para revisão e para coordenação da cobertura do que para a produção em si, o que é uma pena, porque o foco do jornalismo não é a revisão, é a produção. Então, ele é um processo que também pode ser um pouco tiro no pé das próprias empresas, mas acho que isso só o tempo vai dizer. O que eu acho que é importante é dizer que não há um fatalismo de que você com certeza vai ser substituído pela IA. Eu acho que o que é importante é você ter a capacidade de mostrar para o mercado por que você não pode ser substituído por uma IA, né? Se você só faz tarefas que a IA substitui, então sim, você vai ser substituído. Mas também é importante que você consiga ir além nessas tarefas que você consegue realizar. Tem que mostrar, né, que infelizmente, tem pra onde sair. É o mundo que a gente vive. Então, já caminhando mais um pouco para o final, pensando nos nossos ouvintes, estudantes ou interessados em jornalismo, qual é a dica que você dá para eles? O que a gente faz agora nesse mundo? A dica que eu dou é a dica que todo jovem estudante odeia receber, que é estude, né? É a pior dica, porque nenhum estudante gosta de estudar, né? Mas eu acho que é muito importante, Eu acho que a gente tem, não só no jornalismo, em várias áreas, mas no jornalismo também, a gente cria um mito, principalmente dos alunos, de que a academia ela está desatualizada, ela está distante do mercado e eu não tenho nada a aprender com ela. O que é burrice. A academia pode ter parcelas dela que estão, sim, desatualizadas e longe do mercado e você não vai aprender nada, mas também tem muita gente muito boa, muito atualizada, muita gente que, por exemplo, previa a crise financeira hoje que o jornalismo passa, há 20 anos já estava falando que isso ia acontecer com o jornalismo. E se você tivesse prestado atenção nessas pessoas, você estaria preparado para esse cenário hoje em dia. E eu acho que a IA é muito parecida, porque o que a gente está passando com a IA agora é muito parecido com o que a gente passou com a internet 20 anos atrás. Então, é importante a gente entender o que está sendo dito academicamente sobre esses assuntos
E acho que é muito importante a gente sempre procurar os bons exemplos. Então, a gente tem hoje no Brasil cobertura, por exemplo, da AJO, de veículos como MEI e Mensagem, e lá fora também veículos especializados que mostram bons casos de uso de IA, que é a IA sendo usada para coisas que sem a IA não daria para fazer, que traz um ganho, seja financeiro ou de eficiência, enfim, para o veículo. Então, esses são bons exemplos que a gente tem que seguir, entender e replicar. E entender os maus exemplos, quer saber quando esse uso de IA deu errado. Porque entendendo os maus exemplos, você sabe o que não fazer. Né? Então, você tem que entender o que você pode fazer e entender o que você não pode fazer. Porque aí, quando você entende o que você não pode fazer, você pelo menos já se livra desses erros que talvez seja o que mais queima uma pessoa nesse cenário de uma nova tecnologia. Porque aí você é criticado tanto por quem adora a tecnologia, porque vão achar que você não soube usar, quanto por quem odeia a tecnologia, porque você vai ser usado de exemplo como uma justificativa de falar, olha, tá vendo, essa tecnologia é um problema. Então, acho que essa posição é a mais cruel e que exige realmente esse aprendizado e que vai exigir também uma atualização curricular dos cursos de jornalismo, enfim. É um novo cenário mesmo que a gente surge, mas, infelizmente, tem que procurar conhecimento. Tem que correr atrás, Tem que correr atrás. João, muito obrigada pela participação, pela conversa, foi excelente. Eu que agradeço. E até a próxima. O Descomplica Aí é gravado e produzido no Estúdio Lab, com a apresentação de Helena Dubiel e edição de Júlia Romão.